Tema de hoje, desperte para a vida. Nunca na história desse país se encontrou tantos crentes desviados, desanimados, fracos, como em nossos dias. Nunca se encontrou. Nunca o Brasil viveu isso. Aliás, se a gente olhar para o mundo, nunca o mundo viveu isso. Gente que está, alguns mortos espiritualmente, outros quase chegando lá. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que as pessoas estão muito apegadas ao mundo. A gente estudou semana passada aqui, eu falei que neste mês a gente vai estudar sobre pelo menos 4 assuntos pontuais para nos ajudar a entrarmos 2017 de um jeito diferente, ou pelo menos nos levar a viver isso. E na semana passada nós estudamos sobre dinheiro. Jesus tratou o dinheiro como um Deus, uma potestade, que tem domínio sobre pessoas, que manda, que determina, que faz com que as pessoas escolham seus amigos por causa do seu dinheiro, que faz com que as pessoas o sirvam, o adorem, que torna as pessoas vaidosas. É uma das grandes pragas desta terra, é o amor ao dinheiro. E por conta desse amor ao dinheiro, existe um apelo hoje nas igrejas para que as pessoas tenham uma vida financeira abençoada. E para você ter uma vida financeira abençoada, você tem que fazer sacrifícios, você tem que fazer votos, você tem que passar por portais, você tem que passar por corredores, você tem que fazer uma série de coisas. E isso acontece porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Que a gente já estudou sobre isso aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas dimensões espirituais, ou na dimensão espiritual. Quem tem relacionamento com Deus sabe que Deus já abençoou. Você crê nisso? Fala para a pessoa que está ao seu lado, então ministre sobre, diga assim: meu irmão, creia, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Agora, para entender isso, é preciso ter um relacionamento com Deus. E nós vamos estudar sobre alguns assuntos pontuais para que a gente cresça nesse relacionamento. Quem sabe, neste final de ano e em 2017, o nosso relacionamento com Deus cresça. Ou se aprofunde. Na verdade, no Brasil, a gente vive hoje igrejas cheias, mas um relacionamento raso. E nós precisamos aprofundar. Por isso, no tema de hoje, desperte para a vida, a gente olha para a vida de muita gente no mundo hoje e vê que tem muita gente hoje na UTI espiritual. Tem muita gente hoje que parece que está no final da vida espiritual. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com esta imagem, a pessoa, espiritualmente falando, tem gente que está assim, está quase morrendo. Outros tantos que nós conhecemos hoje são pessoas que tapam os ouvidos ou estão com os ouvidos tapados para não ouvir a palavra. Porque Jesus disse: se você conhecer a verdade te libertará. O problema é conhecer a verdade. As pessoas, elas não querem mais ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que agrada. E isso, com o passar do tempo, vai matando, vai limitando a vida espiritual das pessoas. Muita gente hoje não tem um relacionamento com Deus como deveria ter. E por isso a gente vive, na história do nosso país, pessoas que estão morrendo se já não morreram espiritualmente falando. Quero ler um texto com vocês que Jesus previu que isso aconteceria. Só para registro, este texto, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos em Mateus, capítulo 24. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Texto muito conhecido. Quem conhece Bíblia, quem estuda a Bíblia, sabe do que eu estou falando em relação a este texto. Todavia, é bom ler
como eu disse, para registro, para que venhamos ter entendimento nesta noite, desse tema aqui, despertar para a vida. Mateus, capítulo 24, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, você puder repartir a leitura. A partir do versículo 3, Jesus estava reunido com os seus discípulos, com o povo que estava junto dele, mais até os seus discípulos. Versículo 3 de Mateus 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4, Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Versículo 5, ele disse: Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7, Jesus disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, tudo isso será o início das dores. Versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12, Jesus diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para a gente ganhar tempo, vá até o versículo 21 agora. Jesus diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, glória a Deus. Quem é eleito de Jesus aqui? Fala para a pessoa do teu lado: por tua causa e por minha causa, viu? Por nossa causa. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Versículo 23, se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, enganar eu e você. 25 e último desse que quero ler, Jesus diz: vejam que eu os avisei antecipadamente. Só até aí. Eu não sei se você já viu, eu já falei sobre isso aqui, existe na internet, se você pesquisar, uma pesquisa, uma teoria, na verdade, que foi desenvolvida por Schumann. Schumann foi um físico alemão que em 1950, em 1970 e pouco, 80 e pouco, ele desenvolveu uma teoria. Ele descobriu com estudos que a Terra tem uma frequência. Essa frequência controla toda a vida animal, vegetal nesta Terra, inclusive a gente.
Essa frequência, segundo a teoria dele, até 1950, 1960, era de 7,5. E através dos seus estudos ele descobriu que em 2000, a partir de 1998, 2000, ele descobriu, é uma teoria dele, que a frequência da Terra aumentou de 7,5 para 13,4. Ela quase dobrou. Se você trouxer isso para os nossos dias, por exemplo, os mais velhos aqui devem lembrar, quando você e eu íamos na escola, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 1 hora de aula demorava uma eternidade. Você não via a hora de acabar a aula e ela não acabava nunca. O dia demorava um século para passar. Hoje o dia passa assim. Esse horário de verão então é pior ainda, ele te engana. A hora que você pensa que é 1 hora já é outra. Porque segundo a teoria de Schumann, o mundo está mais rápido. Fazendo uma comparação com esse texto do que Jesus falou, se Deus não abreviasse aqueles dias de terremoto, dias de guerra, dias de destruição, dias de muitos falsos profetas, dias em que as pessoas iriam se odiar, dia em que a maldade se multiplicaria a tal ponto, que se Deus não abreviasse esses dias, provavelmente ninguém se salvaria. Até os eleitos seriam enganados. Quando Jesus falou sobre isso, Jesus estava prevendo, ou pelo menos anunciando, que haveriam tempos difíceis. E hoje a gente vive este tempo. Ainda ontem assistia no jornal na televisão, à noite, as pessoas lá na Síria tendo que sair de um lugar com um bando, um comboio de várias pessoas carregando os seus filhos, tendo que sair de suas casas, da sua cidade, porque a guerra, uma guerra idiota, uma guerra imbecil, em que 2 dominadores querem dominar o lugar, destruíram tudo, eles vão ganhar agora só o que sobrou dos escombros. E o povo, coitado, saindo, fugindo. E eles nem aí para o povo. Eu falei para vocês, a gente viu aqui, eu falei, dia desses, eles lançaram uma bomba numa mesquita que tinha 100 crianças estudando. De repente as crianças, a maioria morreu. Porque os caras não têm escrúpulos. Jesus disse, isso aconteceria no final dos tempos. Isso afetaria a humanidade. A maldade, e se a gente fizer uma comparação, eu também já falei sobre isso aqui, mas é bom lembrar, se a gente fizer uma comparação com o livro de Gênesis, quando Deus, diz o texto, olhou para a terra e viu que o coração do homem era totalmente voltado para o mal, Deus olhou e falou, eu vou ter que destruir. A maldade que havia na época de Noé era talvez como hoje, talvez um pouco menos, mas havia uma maldade no coração do homem. Hoje a maldade, a perversidade na vida das pessoas é terrível. Hoje mata-se por nada, destrói-se por nada, rouba-se por nada. O sentido da vida perdeu o valor para muita gente. E por conta disso, você vê que as pessoas estão esfriando no relacionamento, esfriando no contato, esfriando na amizade. O mundo de hoje é assim, o mundo de hoje é um mundo interesseiro. E por causa de tanta coisa ruim que está acontecendo, Jesus disse, se Deus não abreviasse aqueles dias, olha, a maioria não seria salva. Mas por causa dos eleitos, repito, por mim e por tua causa, Deus tem abreviado os dias para se cumprir o que Deus tem ainda para cumprir nesta terra. Trazendo isso para a história da igreja, por isso que eu citei aqui o tema, vamos despertar para a vida. Tem muita gente dentro da igreja hoje morta espiritualmente falando. Gente que morreu.
gente que desistiu, morreu, que eu digo espiritualmente, gente que não acredita mais em nada, gente que desistiu de confiar, de acreditar em Deus, gente que não tem mais esperança, gente que está vivendo, como aquela música antiga do Roberto Carlos, sem motivo, eu estou vivendo por aí, por viver. Ou seja, a pessoa não tem mais sentido de vida, ela não tem mais contato, ela não se importa mais com algumas coisas importantes da vida. A gente está vivendo esse tempo, e eu estou falando de gente que está dentro das igrejas. Se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai encontrar algumas histórias parecidas. Mas a história mais parecida com este século 21 está registrado na Bíblia. Eu gostaria de, para registro também dos irmãos, ler com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler a história, ou parte da história do povo de Israel, em Ezequiel capítulo 37. Outro texto muito conhecido, muito falado. Já ouvi 500.000 pregações na minha vida relacionadas a este tema. Teve gente até que viajou falando sobre este momento aqui da história do povo de Israel. Mas à luz da Bíblia, eu quero, junto com os irmãos, ler para que a gente possa entender e você vai chegar à conclusão que eu cheguei. O tempo de hoje parece que é o tempo da época de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Pastor, tem Ezequiel na Bíblia? Tem, irmão. Pode procurar que tem. Uma dica aí, abre Isaías, aliás, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Amém? Vamos lá, Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Ezequiel, profeta de Deus, escreveu: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Versículo 2, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4, então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 6, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, e eu, disse Ezequiel, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Versículo 8, olhei e esses ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espíritos neles. Versículo 9, a seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Versículo 11, então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Deus estava dando uma visão para ele acerca de como estava a vida espiritual do povo de Israel. Versículo 12, ou versículo 11 ainda. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados.
Versículo 12, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Versículo 13, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14, e último desse que quero ler, ele disse: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Só até aí. Por que Deus usou Ezequiel para ter essa visão e profetizar o que ele profetizou? Simples. Eu não tenho tempo para explicar toda a história, ela é longa. Mas sintetizando a história do povo de Israel, na Bíblia é descrito o seguinte: quando eles estavam bem, quando eles estavam comendo bem, se vestindo bem, vivendo uma vida boa, a tendência deles era se afastar de Deus. Eles começavam a se unir com outras tribos, com outras nações, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Haviam alguns casamentos, esses casamentos não eram aprovados por Deus, que era Deus que desejava que as moças e os rapazes casassem com o mesmo povo, mas eles iam buscar fora. Esse foi um dos erros que eles cometeram, entre tantos outros. E quando eles se afastavam de Deus por causa dos seus erros e pecados, eles eram levados presos, exércitos de outras nações vinham, os dominavam, tomavam suas terras, plantações, tornavam eles escravos. Eles eram levados para várias partes do mundo, da terra onde havia na época, como escravos. E nessa sua situação onde eles viviam, muitos deles perderam a esperança. Muitos deles desanimaram, muitos deles começaram a dizer: a gente não tem mais esperança em Deus. Tipo, Deus se esqueceu de mim. Deus fez uma promessa e não cumpriu. Deus parece que não é mais o mesmo. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nessa situação sofrendo. Deus não nos ama. Deus não quer nos ajudar mais. Deus se esqueceu da gente. São expressões que estão cheias no Velho Testamento, desse tipo. E Deus permitiu isso, para quê? Para mostrar algumas coisas para o povo, porque quem é cristão sabe um meio didático que Deus tem de nos moldar, de nos capacitar, é permitindo que a gente passe por situações. Por isso que a Bíblia diz: ninguém é provado além das suas possibilidades, das suas forças. E se for, Deus vai providenciar o escape, porque Ele está no controle de tudo. O problema é que esse povo, distante de Deus, distante daquilo que eles queriam viver, da sua terra, eles começaram a morrer. Eles estavam, na verdade, espiritualmente falando, mortos. Tanto que o profeta da época, Ezequiel, Deus leva ele, o Espírito de Deus leva ele a um lugar, e ele tem essa visão fantástica. Ó, está vendo esse vale de ossos secos aqui? Nossa, que coisa! Pois é, se acha que eles podem voltar a viver? Ezequiel falou: Senhor, tu é que sabes. Então, olha, faz o seguinte, profetiza sobre eles, profetiza a vida, profetiza que eles voltem a ter vida, profetize sobre eles, porque eu vou trazer tendões, eu vou trazer carne, eu vou trazer pele, eu vou fazer algo novo na vida dessa gente. Ah, é? E ele profetizou, e quando ele falava, ele ouviu aqueles estalos de ossos se juntando. Ossos se juntando, aí ele abre os olhos assim, aquela visão espiritual, ele vê nos ossos, naquelas caveiras nascendo os tendões, a carne, a pele formando, aí ele vê aquele exército enorme assim, tanta gente, aí ele fala assim, agora, aí Deus fala, então profetiza agora, pede para o Espírito e vir sobre eles, para que eles tenham vida. Então eu orei, diz Ezequiel, e o Espírito veio e trouxe vida, e era um negócio fantástico, que visão maravilhosa.
Aí Deus fala para ele, o meu povo está assim. E é interessante a expressão, porque Deus diz o seguinte, fala para eles que eu vou tirar eles dos túmulos que eles estão. Que tinha gente que estava até enterrado espiritualmente falando. Eu vou tirar ele dos túmulos que eles estão e vou trazer um novo tempo. Eu vou recolher eles de todos os lugares e vou trazer de volta para a sua terra natal, porque eu sou o seu Deus, eu cuido de vocês. E quando Ezequiel começou a profetizar isso, teve essa visão, anos depois Deus foi recolhendo, reagrupando o povo novamente. Aconteceu isso várias vezes, mas na época de Ezequiel, essa visão foi fantástica na vida dele, a ponto dele pregar e falar, gente, a tua esperança está em Deus, coloque a tua esperança no Senhor, não desanime, não saia da presença de Deus, fique firme, mantenha-se firme. Mas muita gente naquela época desanimou, desistiu e acabou morrendo mesmo. Se nós trouxermos isso e compararmos com o século 21, da igreja do século 21, a igreja muitas delas estão superlotadas, mas existe muita gente morta espiritualmente, gente que não tem vida, gente que não tem a unção, a presença do Espírito Santo. E olha, meus irmãos, que para muita gente hoje, a presença do Espírito Santo é quando ele fala em língua, é quando ele sapateia, rodopeia, sai correndo, vira de cabeça para baixo, gruda na parede, pula de costa e fala e tal. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque sinceramente, pelo pouco que eu conheço de Bíblia, o Espírito Santo, ele não faz isso. Ele auxilia, ele capacita, ele traz dons espirituais, ele habita na vida daqueles que têm Jesus como Senhor, ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis pela vida daqueles que ele habita. Ou seja, tudo isso ele faz com a nossa permissão ou com a nossa comunhão com ele. Esse negócio de que você começa a orar, ou começa a falar em língua, aí desce o Espírito. Desculpa, irmão, isso para mim é espiritismo. Meu pai já falava isso quando ele pregava 30 anos atrás. Que é interessante é que as pessoas não lêem Bíblia. No século 21, os crentes não lêem Bíblia. Então, eles aceitam tudo que fala. Você quer Espírito Santo? Quer receber o Espírito Santo? Até uma história, não sei se é verdadeira, eles falam isso. Diz que o cara estava lá, orando por uma moça, e pôs a mão na cabeça dela numa vigília e falou, irmã, fala em língua, fala língua, fala língua, fala língua. Ela, língua. Enfim. Porque hoje em dia as pessoas levam para esse lado. As pessoas hoje em dia vivem isso. Querem isso, porque não conhecem a Bíblia. Porque a palavra de Deus fala no fruto que o Espírito gera. Sabe qual é o primeiro fruto que o Espírito gera na pessoa? Amor. Quem é cheio do Espírito Santo, ele ama. Ele se doa pelas pessoas, ele ama a Deus, ele respeita a Deus, ele tem uma outra vida. Pessoa cheia do Espírito Santo vive isso. Agora, meus irmãos, o mundo de hoje, a igreja de hoje, por causa dessa relação com dinheiro, por causa dessa relação de eu vou para a igreja para Deus resolver a minha situação, eu vou para a igreja porque eu quero ficar rico, eu vou para a igreja porque é o melhor lugar do mundo para fazer investimento, eu vou para a igreja porque Deus tem que me curar. Eu não me lembro da expressão aqui, na sexta-feira a gente estava aqui na nossa reunião de estudos, e um irmão até citou aí uma igreja que faz, acho que é o culto da revolta, né? Acho que é culto da revolta. Eu não imagino como é que seja o culto da revolta. Eu já tentei imaginar. Como é que é o culto da revolta? Você chega lá e fala, Deus, estou revoltado, Deus. Eu não entendo, eu gostaria de entender. Você vai se revoltar contra Deus porque Ele não está te abençoando? Espera um pouquinho, você não conhece Bíblia então. E a igreja que não conhece Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia, se submete a isso. Por isso que Jesus falou, no final dos tempos, muitos vão ficar escandalizados. No final dos tempos, muitos vão se odiar. No final dos tempos, o amor das pessoas vai esfriar. Por quê?
Porque vão surgir muita gente enganando, muitos falsos profetas que vão inventar um monte de coisa. E aí a pessoa vai na igreja, a situação dele não é resolvida, ele sai de lá frustrado. Irmãos, quantas pessoas eu já atendi na minha vida pastoral frustrada. Gente que disse assim, eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em pastor, eu não acredito mais em líder, eu não acredito mais em nada. Quantos que eu já atendi na minha vida? Quantas pessoas que eu já atendi que disseram, pastor, eu não tenho mais esperança na minha vida, eu estou esperando a morte chegar, gente que está morta espiritualmente. Quantos eu já atendi na minha vida? Quantas pessoas eu já aconselhei, dizendo, meu irmão, volta aqui no tempo, o que Deus já fez por você? Jesus Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Era para você ir para o inferno, agora você não vai mais, você foi eleito por Deus através de Jesus, a tua vida agora está lavada e remida no sangue do Cordeiro. Jesus disse que anda com você e comigo todo dia. Mateus 28:20, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto tiver gente cristã nessa terra, enquanto o Espírito Santo estiver atuando, Jesus Cristo vai estar conosco todo dia para nos capacitar, para nos abençoar, para nos proteger, para nos guiar, para nos curar, para nos transformar. Esse é o desejo, é o plano de Deus para nós em Cristo Jesus. Por isso que hoje muita gente dentro da igreja está morta, porque ele não acredita mais. Eu já ouvi de pessoas falar assim, pastor, eu tenho saudade da igreja de antigamente, porque a igreja de antigamente a gente vivia aquele fogo. Eu falei, irmão, o mesmo Espírito que estava antigamente ainda está hoje no meio da igreja. Sabe por que o Espírito não atua hoje no meio da igreja? Porque você não deixa, porque você não quer, porque você não busca. Porque hoje as pessoas vão para a igreja, elas não chegam aqui e falam, Deus, enche a minha vida, Senhor. Enche, capacita-me com o teu poder, ó Deus. Espírito Santo tem vários dons. Poxa, capacita a minha vida com alguns, porque eu quero ser uma bênção, Senhor. Eu quero viver um tempo diferente na minha vida. Não, as pessoas chegam na igreja e falam assim, ó Deus, me dá carro, me dá a mina, me dá um minu. Deus, me dá dinheiro. Ai, Deus, eu quero trabalhar. E Deus... E aí começam essas coisas, né, de culto da revolta, de culto do encosto, de culto do raio que eu parta que tem por aí. Balada gospel e os cambal que tem por aí. Porque a gente está vivendo esse tempo. E Jesus disse que a gente ia viver esse tempo. Inclusive até já disseram que Jesus está para voltar em 2017. Sorte do Bruno que vai casar em 2017, azar do Lucas que vai casar em 2018, né, Lucas? Se isso acontecer mesmo, lascou. Existe, na internet você pode pesquisar, os caras estão dizendo que em 2018 Jesus volta, porque 2018 vai completar 70 anos. E tem algumas referências bíblicas de 70 anos, de quando Israel fosse uma nação, e em 1948, Israel foi considerada uma nação, então vai se passar 70 anos, 2018, aí Jesus volta. Eu preferia que Jesus voltasse hoje. Eu preferia que ele voltasse hoje. Aí a gente já estava no céu, e viveu uma vida maravilhosa. Mas eu não sei se vai ser hoje, se vai ser 2017, 2018, viu, Lucas? Tomara que você case em Jesus voltar. 2020, eu só sei o seguinte, enquanto tiver gente nesta terra que ama a Deus, o seu Espírito vai estar habitando nestas vidas, e essas pessoas vão fazer a diferença. Por isso que eu não entendo pessoas que se desligam, saem da presença de Deus, desanimam, enfraquecem. Por quê? Por causa da dificuldade, por causa da luta, acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não me quer, vida, dor, eu acho que Deus não é mais o mesmo. Poxa, e a Bíblia? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus não muda.
O mesmo Jesus lá do tempo de Pedro, Tiago, João, é o mesmo Jesus que está hoje. O mesmo Jesus lá do início da criação. A palavra, o verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, tem todo o poder dos céus, da terra nas suas mãos, vive para sempre e está conosco sempre. O que Ele quer fazer em nós? Ele quer nos capacitar. Por isso que essa visão de Ezequiel foi fantástica e é a minha oração hoje diante do Senhor, para que em 2017, muita gente aqui da nossa igreja receba de Deus vida, ou como sugere o tema, desperte para a vida. Desperte para uma vida espiritual. Meu irmão, você está cansado de ficar pedindo para Deus te dar dinheiro, para Deus resolver o teu problema sentimental, o teu problema profissional. Você está cansado disso? Pô, irmão, então eu te aconselho, a partir desse dia e daqui para frente, esquecer de pedir essas coisas para Deus e começar a se preocupar com a tua vida espiritual. Começar a pedir, Deus capacita a minha vida, Deus me enche, Deus me usa. Você vai ver que as outras coisas Deus vai começar a acrescentar na tua vida. Vai chegar 2017 e falar assim, poxa, como Deus é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. E como ele disse através da boca de Ezequiel, eu me permita usar essa expressão, Deus está falando através da minha boca hoje, meu irmão. Deus está dizendo, eu sou o teu Deus, eu cuido de você. Eu estou contigo todo o tempo. Mesma expressão que Deus falou aqui para Ezequiel, ou através de Ezequiel para o povo de Israel, é o mesmo Deus que está com a gente aqui hoje. É interessante que se você olhar para o texto, você vai ver que 3 coisas importantes, ou pelo menos 3 coisas importantes, Deus usou para falar com o povo. Deus usou o profeta, Deus usou a palavra, pela palavra de Deus, que está escrita aqui. Através da palavra, Deus falou para o povo, podem passar os céus e a terra. Jesus disse, mas as minhas palavras não vão passar, vão se cumprir. Meu irmão, se você crer em Deus, essa palavra aqui vai se cumprir na minha e na tua vida. Pode parecer que, meu Deus, não está acontecendo nada. Na dimensão espiritual, Deus está, através dos seus anjos, lutando por mim, lutando por você. Basta a gente crer. A outra questão aqui de Ezequiel, o Espírito Santo, o mesmo Espírito daquela época, é o Espírito Santo de Atos 2, que encheu aquele lugar, que encheu a vida das pessoas. É o mesmo Espírito que ao longo desses anos e séculos tem convencido pessoas, o mesmo Espírito que me convenceu, que te convenceu a tomar uma decisão por Jesus. O mesmo Espírito que desvendou os nossos olhos e nós podemos enxergar a luz de Jesus e agora nós seguimos Jesus. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra. Podem querer inventar um monte de coisa, mas a palavra vai se cumprir, ela está se cumprindo. Podem dizer que a Bíblia é isso, que a Bíblia é coisa de crente, que a palavra está se cumprindo. E ela ainda vai se cumprir por completo quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmão? A esperança que nós temos dentro do coração não tem que estar nas coisas, a nossa esperança não está em 2017. Eu acho, eu espero que 2017 seja diferente. Meu irmão, 2017, se a gente chegar lá, vai ser mais um ano. A diferença quem vai fazer é você, se você estiver na presença de Deus e permitir Deus trazer vida para a tua vida. A esperança está em Jesus. Por isso que Salomão, o grande profeta, ele escreveu em Provérbios 13, versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração,
Por isso que tem um monte de gente hoje doente na UTI espiritual, gente morrendo espiritualmente, porque ele já perdeu a esperança. Ele fala, eu não acredito mais, irmão, creia. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, não aconteceu amanhã, vai acontecer depois da manhã, não aconteceu esse ano, vai acontecer ano que vem, mas se Deus prometeu, Deus vai cumprir, ponto. Deus cumpre com a sua palavra. O problema é nós nos encaixarmos no tempo de Deus. A gente quer que Deus se encaixe no nosso tempo. Mas nós temos que aprender a nos encaixar no tempo de Deus. E para se encaixar no tempo de Deus, a gente tem que viver todos os momentos na presença dEle. Deus está comigo todo o tempo. Eu não sei se Ele está com você, mas comigo Ele está todo o tempo. E olha, eu te garanto, Jesus está contigo todo o tempo. O problema é você estar com Ele. Porque tem gente que fala assim, o domingo que vem eu volto para a igreja. Eu tenho reunião de oração, eu oro em casa. Papo furado. É 3, 4 que ora em casa. A maioria não ora. Não, eu vou para a igreja. Não, eu leio a Bíblia em casa. Papo furado. Do jeito que tem canal de assinatura hoje, tão fácil de o cara contratar, você acha que ele vai perder tempo de ler Bíblia? Ele vai querer assistir filme, canal. Vai querer ter internet, ele vai querer mexer no celular, ele vai querer ver as coisas. Poucos são aqueles que falam assim, eu vou ler Bíblia, porque a Bíblia é a palavra escrita de Deus que vai edificar a minha vida. Meu irmão, a gente precisa despertar. Por isso que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Salmo 27, versículo 4 e 5, acompanha aqui no telão, ele escreveu o seguinte, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Versículo 5, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O que Davi estava querendo dizer? Eu vou ficar na igreja agora 24 horas. Não, eu vou estar na presença de Deus sempre. Eu estou no shopping, Deus está comigo lá. Eu estou na praia, Deus está comigo na praia. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com que tipo de roupa eu uso e com que tipo de olhares que eu olho. Porque Deus está comigo lá. Ou você acha que você fala assim, eu vou para a praia, Deus fala, vai com Deus. Se Deus falasse assim, vai com Deus, nós estávamos lascados. Já na serra o carro caía lá embaixo. Que o diabo ia fazer de tudo para destruir a nossa vida. Mas quando a gente fala assim, eu vou para a praia, Deus está conosco lá. E ai da gente se Deus não estivesse lá, porque a gente tem que tomar cuidado. Eu estou no shopping, eu estou no trabalho, eu estou no metrô, eu estou no carro, eu estou na rua, eu estou em casa. Jesus Cristo está comigo. Agora resta saber se nós estamos com Ele. Se nós queremos esse relacionamento, essa reciprocidade nesse relacionamento. Se nós somos recíprocos com Deus como Ele é conosco. E meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua com a mão estendida. E o profeta Isaías lá atrás, o povo chegou e falou assim, Isaías, parece que Deus encolheu a mão. Isaías fala através de Deus, aliás, Deus fala através de Isaías, dizendo o seguinte, fala para o povo que não encolhia a mão não. Foram os pecados deles que afastaram ele debaixo da minha mão. Porque Deus continua com a mão estendida para nos abençoar. Ele não muda, Ele é o mesmo. Quem tem que mudar somos nós. Agora, se nesta noite nós abrirmos o coração e dissermos, Senhor, enche-me, renova-me. Senhor, eu quero começar 2017 diferente, cheio da Tua unção, cheio do Teu poder, cheio da Tua presença. Senhor, eu quero estar mais na Tua presença, orando. Eu quero ser uma bênção para a vida das pessoas. Eu quero fazer mais do que eu fiz esse ano. Eu quero, ó Deus, desfrutar ainda mais da Tua presença. Eu quero, ó Deus, me achegar a Ti. Eu quero viver contigo mais. Senhor, dá-me da Tua vida, dá-me da Tua unção. Meu irmão, se você pedir isso hoje, você vai sair daqui pisando nas nuvens, porque Deus está aqui, é exatamente isso que Ele quer fazer por você. Pastor, mas e o resto? Deus já nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos. Na dimensão espiritual. Quando você começar a viver mais na vida espiritual do que é nessa terra, porque Paulo, aos Colossenses, ele disse, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado junto ao Pai.
Busque as coisas que são do alto. Pastor, então eu vou me esquecer das coisas? Não, você não vai esquecer de nada, você vai continuar vivendo a tua vida. Você só não vai mais estar ligado, você só não vai mais servir a isso. Ao contrário, o que existe vai servir você. Você vai servir a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É isso que eu creio que a palavra ensina. O problema é viver isso. Mas se você colocar no teu coração, se você profetizar sobre a tua própria vida, Deus trará a vida sobre você hoje. Deus vai tirar você dessa UTI espiritual. Deus vai tirar você do túmulo. Deus vai levantar você para uma nova vida, um novo tempo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar por isso?